Olá pessoal, meu nome é Lilian Almeida e agora estarei dando início à apresentação da disciplina Direitos Reais sobre Condomínio. Os componentes do meu grupo são Emanuele Cerqueira, Ederval Falcão, Ana Carolina e Mariana Lima. Eu vou começar falando sobre condomínio geral, que é aquele previsto no Código Civil, mais especificamente nos artigos 1314 a 1330. Ele é caracterizado pelo fato de existir de forma simultânea dois ou mais direitos de propriedade incidindo sobre o mesmo bem, seja ele móvel ou imóvel. Dessa forma, vários são sujeitos ativos em relação ao direito de propriedade, que é único, o que justifica a utilização dos termos copropriedade e compropriedade. Didaticamente, pode-se dizer que no condomínio, mais de uma pessoa tem os atributos da propriedade ao mesmo tempo. Como forma de ilustração, podemos citar o seguinte exemplo. Eu e minha irmã vamos em uma concessionária e compramos um veículo para uso das duas. Logo, somos condôminos do carro e não sócia, como a maioria das pessoas falam, pois o condomínio tem natureza real, havendo um conjunto de coisas e não de pessoas. Esse condomínio, ele pode vir da vontade dos condôminos, chamado condomínio voluntário, que foi o caso que eu acabei de relatar, meu e da minha irmã, ou ele pode ser imposto, forçado, chamado de condomínio necessário. Vamos ver a seguir as características de cada um. Vamos falar agora sobre direitos e deveres dos condôminos. Num condomínio voluntário, cada condômino poderá usar livremente a coisa, desde que não atrapalhe ou embarace o uso dos outros. Além disso, poderá também vender, gravar, dar em garantia ou até mesmo alugar. Porém, há um detalhe: tudo que for transacionado com estranhos, a preferência será dada ao condômino. É importante destacar que, no caso da venda, a lei só impõe essa regra se o bem for pro indivíduo, que é no caso daquele exemplo que eu acabei de dar, do carro meu e da minha irmã. Não dá para saber onde começa e termina a parte de cada uma. Logo, uma compra a parte da outra ou vende para terceiro e divide o dinheiro. Entretanto, essa regra não se aplica quando o bem for pró-diviso, que é ao contrário, pois dá para visualizar a fração ideal de cada condômino. Normalmente, eles são separados dos demais, como por exemplo um prédio com vários apartamentos. Tratando-se de imóvel, qualquer dos compossuidores, eles poderão se valer do interdito possessório ou da legítima defesa para impedir que o outro compossuidor exerça uma posse excessiva sobre qualquer fração da comunhão. O direito de usar da coisa, no entanto, ele não permite ao condômino alterar a destinação sem o consentimento dos outros, ou seja, não pode alterar a substância da coisa, nem o modo como ela é tradicionalmente usada. Vale ressaltar que todos os condôminos têm o dever de concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, na proporção de sua parte. E a responsabilidade pelas dívidas contraídas em proveito da comunhão são impostas a todos os condôminos. Outro ponto importante é que o condômino terá direito de participar das deliberações, ou seja, tudo que for decidido, ele terá direito de voto e esse voto terá valor proporcional ao seu quinhão, ou seja, quem tiver o quinhão maior, assim será o seu voto. Terá direito também de receber os frutos do condomínio conforme o seu quinhão. Por exemplo, uma casa é alugada e com isso cada condômino receberá uma fração ideal daquela locação, ou seja, deve receber os frutos que o condomínio gerar, isso se não for convencionado de forma diversa. Vale ressaltar também aqui que todo condomínio deve ter um administrador, que será escolhido por acordo ou votação. E, caso não chegue a um consenso, essa votação será encerrada e quem decidirá será um juiz, certo? Na doutrina, esse administrador é chamado de cabecel, pois, para o direito, ele não será um mero administrador, e sim um responsável por representar o condomínio para todos os fins de direito. Meu nome é Mariana e vou falar um pouco sobre condomínio necessário.
que tem sua previsão nos artigos 1327 ao 1330 do Código Civil. O condomínio necessário, diferente do condomínio voluntário, ele é imposto ou forçado sem a vontade das partes. Pode vir de forma legal, onde ambos passam a ser dono de uma coisa pela divisão na forma da lei. Por exemplo, a menção à construção de um muro divisório que divide entre os confinados sua parte. Por isso, ambos passam a ser condôminos desse muro, tendo esses seus direitos e deveres, que já vem disposto no artigo 1297, 1298, 1304 a 1307, conforme mencionado pelo artigo 1327. Um outro exemplo é num casamento através de um regime comunhão parcial de bens, onde o que for adquirido durante o casamento passa a ser do casal. E assim, por quê? Porque isso está previsto em lei. As situações típicas de condomínio legal ou necessário remete ao direito de vizinhança, tendo em vista as menções de paredes, cercas, muros e valas que estão mencionados pelo artigo 1327 do Código Civil, que são formas para a divisão de bens. Também o condomínio necessário pode ser, no caso fortuito ou acidental, que ocorre quando duas pessoas ou mais, cada um tem bens diferentes e esses se misturam. Se for acidental, os dois passam a ser dono do bem resultante. E esse condomínio se divide em pró-diviso e pró-indiviso. O pró-diviso é aquele que dá para saber exatamente, visualmente, o que é de cada um. O pró-indiviso é quando não dá para saber onde começa e nem onde termina a parte de cada um. O artigo 1328 diz que o proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com paredes, cercas, muros, valas ou valados, tê-lo-á igualmente a adquirir menção na parede, muro, valado ou cerca do vizinho, embolsando-lhe metade do que atualmente valer a obra e o terreno por ele ocupado. Ou seja, desse modo, o proprietário que tem o direito de separar, extremar, como diz o artigo, um imóvel com paredes, muros, valas, valados, também possui do mesmo modo o direito de adquirir a menção na parte do muro do vizinho. Se for esse o caso, o vizinho terá que desembolsar a metade do que atualmente valer a obra ou o terreno por ele ocupado. No 1329, diz que, não convindo os dois no preço da obra, será este arbitrado por peritos à expensa de ambos os confinantes. Ou seja, com base no trabalho técnico, o juiz vai dizer o quanto deve ser custeado por ambos os confinantes, sendo assim, saberá perfeitamente a outra parte o quanto terá que desembolsar. E o 1330 diz que, qualquer que seja o valor da menção, enquanto aquele que pretender a divisão não pagar ou depositar, nenhum uso poderá fazer na parede, muro, vala, cerca ou qualquer outra obra divisória. Pois essa vedação tem a ver com enriquecimento sem causa, porque a menção do artigo deixa claro que a outra parte que não ajudou a custear também não pode usar ou usufruir dessa construção. Meu nome é Manuela Santiago e hoje eu irei falar um pouco sobre o condomínio edilício. De acordo com o Código Civil, o condomínio edilício é aquele que há dois tipos de ambiente. No caso, o ambiente privado e o ambiente de uso geral. Ou seja, cada proprietário ele tem o seu próprio bem, no caso para utilizar, e também ele pode utilizar as áreas comuns. Todo condomínio edilício ele deverá seguir os seguintes elementos: a instituição do condomínio edilício por ato vivo ou testamento devidamente registrado nos cartórios de imóveis, a convenção do condomínio, que está prevista entre os artigos 1333 e 1334,
que deverá ser subscrita pelos titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais e por isso são obrigatórios para os demais titulares de direito sobre as unidades. Lembrando que a convenção poderá ser por escritura pública ou por instrumento particular, no caso dentro do próprio condomínio. A convenção ela traz os seguintes pontos: a cota proporcional, no caso a multa ou pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas extraordinárias ou ordinárias dos condomínios, a sua forma de administração, que no caso é por um síndico, e a competência das assembleias, a sua forma de convocação e o quórum exigido para as deliberações, além do caso das sanções a que estão sujeitos os condôminos, se caso haja algum tipo de quebra de alguma coisa dentro do condomínio, e o seu regimento interno. O regimento interno é composto por regras de uso das áreas comuns que devem ficar devidamente expostas no térreo ou nos elevadores ou na portaria fincadas em parede, para que seja visto por todos. Como ocorre no condomínio voluntário ou no condomínio convencional, a codificação privada ela traz muitas regras importantes a respeito dos direitos e dos deveres dos condôminos, bem como das penalidades que são sofridas caso surja algum tipo de violação. De início, enuncia o 1335 do Código Civil a direito dos direitos dos condôminos e que deve ser bem pontual. Ainda sobre as disposições gerais, para que sejam realizadas obras, tem que haver a concordância por parte da maior parte dos condôminos, que está previsto de acordo com 1344. Nesse caso, só poderá ocorrer obras se tiver 2/3 de voto dos condôminos, se for voluntários, e se for úteis, se for o voto da maioria dos condôminos. Já falando um pouco sobre a administração, ela é exercida por um síndico, cujo esse mandato não pode exceder por mais de 2 anos, podendo ser reeleito. O 1348, ele traz um rol taxativo sobre as funções dos síndicos, que no caso ele fala que o síndico ele pode fazer assembleias, ele é responsável pelos demais funcionários do condomínio, ele é responsável pelas despesas condominiais, ele é responsável pelo regulamento. E no caso, sobre as assembleias, ele pode instaurar uma assembleia de ofício para convocar os devidos condôminos para algum tipo de conversa, algum tipo de regulamentação, e ele também é responsável pelas despesas condominiais. No caso, ele é responsável por receber as multas, as cotas proporcionais e os valores que são pagos pelos condôminos todos os meses. Olá pessoal, eu me chamo Ana Carolina, vou estar trazendo aqui sobre nossa construção de condomínio edilício. Vou estar falando sobre especificamente a extinção do condomínio nesse momento, tá? Quando a gente pensa em condomínio edilício, retomando um pouquinho, vamos pensar assim, como um prédio onde cada apartamento é sua unidade autônoma e se tem as áreas de coletividade, como a área da piscina, a área da churrasqueira, entre outros, tá? Trazendo um pouquinho da letra da lei, temos o artigo 1357 que diz o quê? Se a edificação for total ou consideravelmente destruída, ameaça e ruína, os condôminos deliberarão em assembleia sobre a reconstrução ou a venda ou votos que apresentem mais da metade das frações ideais. Artigo 1358. Se ocorrer a desapropriação, a indenização será repartida em proporções que se referem ao segundo caput do artigo antecedente, que diz que, realizada a venda em que se prefira as condições iguais de oferta, o condômino ao estranho será repartido apurado entre os condôminos o valor proporcional ao valor das unidades imobiliárias. Mas o que é isso? Do que estamos falando? Se o condomínio for vendido, reparte-se os valores entre os condôminos. Se em assembleia o condomínio estiver em um estado de ruína e é decidido vender, vende-se o condomínio. E se for decidido a reconstrução do condomínio, aqueles que se oporem, eles vão ter que, como posso explicar, deixar de mão a sua parte, o seu imóvel, vendendo ela, obviamente, e ganhando a sua indenização referente. E se houver a desapropriação, que nesse caso não depende, né, do querer do condômino, não é algo descrito em assembleia. A decisão
o condômino ele vai receber o valor do poder público. Então, assim, ele vai receber uma indenização do poder público e essa indenização vai ser dividida entre os condôminos. Agora vamos falar um pouquinho sobre condomínio de lotes, que está disposto no artigo 1358-A, onde diz que pode haver em terrenos partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são de propriedade comum dos condôminos. Parágrafo 2º, o regime jurídico das incorporações imobiliárias se trata no capítulo 2º da Lei 4.591 e o disposto sobre o condomínio edilício nesse capítulo tem que respeitar a legislação urbanística. Por que eu estou trazendo alguns desses pontos, tá? Porque quando se fala em condomínio de lotes, nós temos um empreendedor, não um loteador, né, como muitas pessoas acham, em que uma propriedade de seu domínio, ele vai dividir em lotes, onde ele tem que, por obrigação, entregar esses lotes, seguindo a gama mínima de infraestrutura. Mas o que é essa gama mínima de infraestrutura? Esgotamento, energia, tá? E ele tem que seguir alguns passos importantes para estar diante da lei dos lotes, tá? O primeiro deve haver a consulta ao poder público municipal, onde ele vai dizer as diretrizes urbanísticas necessárias, tendo o empreendedor até 4 anos para cumprir todas as diretrizes e entregar esse condomínio em lotes. Após feito esse requerimento, ele vai à prefeitura já com a planta do condomínio, onde a prefeitura tem um prazo até de 90 dias para entregar a resposta. Caso a prefeitura não fale absolutamente nada, significa que não foi aprovado, tá bom? Após isso, ele tem que ir até em 180 dias no cartório, fazer o registro desses lotes, não podendo haver nesses lotes mais de um registro, que indica que tem outro dono. Pode ser registros, os lotes podem ser vendidos. Um ponto importante, o contrato de comercialização deve estar disposto na lei 677/79 do artigo 26 do Código Civil. E algumas coisas, um ponto importante, porque é proibido você vender um lote de um terreno alagadiço, poluído ou nocivo até que seja saneado a deficiência daquele terreno. É proibido uma inclinação superior a 30%, por quê? Risco de desabamento. É proibido um lote menor do que 125 metros quadrados e é necessário que tenha de 5 a 15 metros de calçada. E se esses lotes se tornarem um condomínio, eles vão seguir as leis distintas em condomínio edilício, tanto nas áreas particulares quanto as áreas de comum uso. Olá a todos, meu nome é Derval Fernandes Falcão Neto e eu vou falar um pouco sobre a multipropriedade. A multipropriedade está definida no artigo 1358-C do Código Civil, que diz o seguinte: multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo a qual corresponde a faculdade de uso e gozo com exclusividade da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Ainda sobre o objeto da multipropriedade, o artigo 1358-D fala o seguinte: o imóvel é objeto da multipropriedade, é indivisível, não se sujeitando à ação de divisão ou de extinção de condomínio. Inclui as instalações, os equipamentos e o mobiliário destinados a seu uso e gozo. É importante, quando se fala de multipropriedade, entender que ela surgiu há muito tempo. Desde a década de 60 na Europa e nos Estados Unidos, a multipropriedade existe, sendo também conhecida como timesharing. É importante falar também que a multipropriedade existe no Brasil há bastante tempo. Desde a década de 80, a multipropriedade já era exercida. Entretanto, a sua regulamentação veio através da Lei 13.777, de 20 de dezembro de 2018. Inclusive, foi essa lei que gerou a criação desses artigos que eu li anteriormente do Código Civil. Uma coisa interessante também a ser falada sobre a multipropriedade é que ela existe principalmente em casas de feriado, casas de praia, casas em rios, porque são locais em que os proprietários normalmente não passam a maioria da parte do ano. Ou seja, essa divisão de tempo pode ser exercida de maneira mais eficaz, porque comparando o valor que seria pago pela integridade do imóvel,
esse valor que vai ser pago através da multipropriedade é muito menor. Então há uma relação muito interessante de custo-benefício nesse sentido. Falando agora um pouco sobre os direitos do multiproprietário, o artigo 1358-I do Código Civil faz essa listagem. Eu vou ler o artigo na sequência. São direitos do multiproprietário, além daqueles previstos no instrumento de instituição e na convenção de condomínio e multipropriedade, usar e gozar durante o período correspondente à sua fração de tempo do imóvel e de suas instalações e equipamentos imobiliários, ceder a fração de tempo em locação ou comodato, alienar a fração de tempo por ato entre vivos ou por causa de morte a título oneroso ou gratuito, ou onerá-la, devendo a alienação e a qualificação do sucessor ou a oneração ser informadas ao administrador. Participar e votar, pessoalmente ou por intermédio de representante ou procurador, desde que esteja quite com todas as obrigações condominiais em Assembleia Geral de Condomínio, em multipropriedade, e o voto do multiproprietário corresponderá à quota de sua fração de tempo no imóvel. Assembleia Geral do Condomínio Edilício, quando for o caso, e o voto do multiproprietário corresponderá à quota de sua fração de tempo em relação à quota de poder político atribuído à unidade autônoma na respectiva convenção de condomínio edilício. Outro fato importante a ser dito sobre multipropriedade é que o artigo 1358J teve 2 parágrafos vetados. E esses parágrafos falavam o seguinte: primeiro, o parágrafo 4º diz: cada multiproprietário de uma fração de tempo corresponde individualmente pelo custeio das obrigações, não havendo solidariedade entre os diversos multiproprietários. O professor Gustavo Tepedino, inclusive, afirma que mesmo havendo esse veto, isso não altera a autonomia das matrículas, ou seja, mesmo sendo vetado esses parágrafos, os tributos a serem pagos não formam uma dívida solidária entre os multiproprietários. Esse vídeo termina aqui. Ele foi construído com muito trabalho e dedicação. Nós esperamos que ele tenha contribuído para o seu aprendizado.